Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa segunda questão de Biologia do PSS1, que diz o seguinte: baseando-se no seu conhecimento e no desenho esquemático das organelas celulares mitocôndria e cloroplasto, representado abaixo, assinale o que for correto. Pessoal, quando nós falamos de mitocôndrias e cloroplastos, nós temos que lembrar que essas duas organelas membranosas são organelas especiais. E quando eu falo que são especiais, é que nós não podemos esquecer da hipótese que fala sobre a origem de mitocôndrias e cloroplastos, que é a hipótese da endossimbiose. E essa hipótese afirma que bactérias primitivas que faziam fotossíntese deram origem lá aos cloroplastos. E bactérias primitivas que faziam respiração aeróbica deram origem lá às mitocôndrias. Essas bactérias primitivas viviam lá em uma relação simbiótica com as primeiras células eucarióticas, as células eucarióticas que eram primitivas. E algumas evidências que corroboram com essa hipótese é o fato de mitocôndrias e cloroplastos possuírem DNA próprio, possuírem lá ribossomos idênticos aos de bactérias, que é do tipo 70S, produzirem lá suas próprias proteínas e fazerem autoduplicação. E lembrando, né, o DNA delas é do tipo circular, idêntico ao de bactérias. Mas vamos lá no que ele diz sobre essa questão. Número 1. As plantas possuem cloroplastos e, portanto, podem sobreviver sem mitocôndrias. Pessoal, plantas são seres eucarióticos que possuem mitocôndrias e cloroplastos. E quando nós falamos da função de mitocôndrias, nós lembramos que mitocôndrias realizam respiração celular. E quando nós falamos de cloroplastos, eles realizam fotossíntese. E aqui eu faço questão de lembrar para vocês a fórmula da reação, né? Respiração celular é pegar a glicose, C6H12O6, mais oxigênio, e a partir disso produzir CO2, água e também energia. Quando eu falo de fotossíntese, a fotossíntese usa CO2 mais água e a partir disso produz glicose, C6H12O6 mais oxigênio. Se você for olhar para as duas equações, observa que elas são idênticas. Idênticas no sentido de quê? De que uma é o contrário da outra. Como assim, professor? Enquanto que a fotossíntese produz glicose e oxigênio, a respiração celular usa essa glicose e oxigênio. Enquanto que a respiração celular produz CO2 e água, a fotossíntese usa CO2 e água para fazer a fotossíntese. Isso me leva a remeter o quê? Que a planta ela faz fotossíntese para produzir glicose e oxigênio e ela usa essa glicose e esse oxigênio na respiração celular. Mas qual o objetivo, professor, dela fazer fotossíntese e respiração celular? Lembra, pessoal, a fotossíntese é um processo metabólico que só acontece quando tem energia luminosa. A respiração celular, ela faz durante o dia, quando tem energia luminosa, e também durante a noite. E a ideia de a planta fazer tanto fotossíntese como respiração celular, ela faz fotossíntese para produzir a própria matéria orgânica e o próprio oxigênio para consumir na respiração celular. Mas o objetivo final disso é a produção de energia, a produção de ATP. Ou seja, pessoal, fotossíntese também produz ATP. Tanto é que nós vemos isso na reação de fase clara, que é a primeira fase da fotossíntese. Entretanto, esse ATP que é produzido na fotossíntese não é utilizado para o metabolismo das células da planta. Ou seja, ela depende do quê? Do metabolismo do ATP, na verdade, produzido pelas mitocôndrias, para que o metabolismo dela funcione corretamente. Então, a primeira alternativa ela é falsa. As plantas não conseguem sobreviver sem mitocôndrias. Por quê? Porque elas dependem da energia produzida a partir das mitocôndrias, do próprio ATP que elas produzem. Número 2. Ambas as organelas possuem DNA e ribossomos próprios, e os seus ribossomos são menores do que os citoplasmáticos? Corretíssimo, pessoal. Quando eu falo lá dos ribossomos que são citoplasmáticos, eles são do tipo 80S.
quando eu falo do ribossomo de mitocôndria e cloroplastos, é idêntico ao de bactérias, é do tipo 70S. Então, sim, pessoal, elas produzem proteínas próprias porque têm ribossomos próprios, certo? E elas conseguem fazer isso porque também tem DNA. Lembra, para eu produzir uma proteína, eu preciso do gene do DNA, que é transcrito em RNA mensageiro e depois traduzido em proteína. Entretanto, os ribossomos da mitocôndria e do cloroplasto, eles são menores que os citoplasmáticos, porque eles são idênticos aos de bactérias. Próxima alternativa, número 4. A membrana interna da mitocôndria, lembra qual é o nome dela? Cristas mitocondriais. Uma coisa que é importante destacar, pessoal, mitocôndrias e cloroplastos são uma das poucas organelas que possuem dupla membrana, uma externa e uma interna. Aí ele falou aqui, ó, a membrana interna da mitocôndria, ela é chamada de crista mitocondrial. E a membrana do tilacoide, né, que seria o nome, tilacoide, que é a membrana interna do cloroplasto, possui proteínas envolvidas na produção de ATP. Corretíssimo, pessoal. Por exemplo, lá em mitocôndrias existem lá os oxissomos, ou ATP sintase. Olha o nome, ATP sintase. São proteínas, enzimas que agem na produção de ATP. Tanto lá nos tilacoides, que é a membrana interna, como também nas mitocôndrias. Então está correta essa afirmativa. Número 8. O DNA presente na mitocôndria garante a sua autoduplicação e a constante manutenção do seu número nas células resultantes do processo de divisão celular. Sim, pessoal, a mitocôndria ela é uma organela que tem DNA próprio. E lembra, esse DNA é sempre de origem materna. Sempre de origem materna. Sempre de origem materna. Não pode esquecer isso. E ó, como ela tem DNA próprio, ela tem a capacidade de fazer o quê? A autoduplicação. Então, quando uma célula se divide, ela precisa produzir uma nova mitocôndria. E quem faz isso? A própria mitocôndria. Por quê? Porque ela tem capacidade de autoduplicação, porque possui DNA próprio. Última alternativa. Ambas as organelas produzem no seu interior todas as proteínas necessárias para o seu funcionamento. Pessoal, isso é falso. Por mais que mitocôndrias e cloroplastos tenham ribossomos próprios e produzam suas próprias proteínas, elas ainda dependem das proteínas produzidas pelo próprio citoplasma da célula, ou seja, pelos ribossomos citoplasmáticos. Por isso que nessa questão, as alternativas 2, 4 e 8 é que estão corretas.